Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje vamos fazer a leitura de Levítico capítulo 13 e 14, do Salmo 52 e também a leitura de Lucas capítulo 8. Vamos orar? Ó Deus, pedimos, Pai, que nos abençoe, que nos ajude na leitura da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por toda a Tua bênção, todo o Teu cuidado para com a nossa vida, Senhor. Estende a tua mão sobre nós, nossos familiares, irmãos, sobre todo o teu povo, ó Deus, espalhado pela terra, que todos cresçamos, ó Deus, à semelhança de Jesus, na graça e no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 13, um capítulo que vai tratar a respeito da lepra. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para a sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Então, lepra, uma doença de pele. Tem muitas doenças de pele, aqui mesmo está dizendo, né? Tem algumas que serão consideradas lepra, outras não. Tá? É possível que dentro das doenças de pele, desse contexto, esteja aquela que hoje nós conhecemos como hanseníase, mas confesso que eu não tenho grandes detalhes a esse respeito, tá? Mas o ponto é que o responsável, né, por analisar a questão da pele da pessoa era o sacerdote, né? Não tinham médicos, né? Não tinha como você ir numa consulta com um probleminha na sua pele e aí o médico te receitar uma pomada baratinha de R$ 300. Não tinha essa possibilidade, né? Então ele ia fazer uma consulta rápida, ele olhava, analisava e então aguardava 7 dias para dar um diagnóstico mais concreto, né? E a gente precisa analisar esse texto, esse capítulo sobre lepra, do ponto de vista de que a lepra, ela aponta para a realidade do pecado. Lembra dos capítulos 11 e 12, né? Questão da purificação e tal. Aqui nós temos a lepra como um sinal da presença do pecado na nossa vida e de como o pecado nos afeta, né? E como o pecado precisa ser tratado, tá bom? Vamos seguir. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés,
quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote e este a examinará se a lepra se tornou branca. Então, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação e se ela parece mais profunda do que a pele e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está impura. Está difícil aqui ler esse que, né? Versículo 24. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da tinha por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Se ela levará as suas roupas ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura.
E quando um homem ou mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele, a pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está puro. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem leproso está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso, em que está a praga, serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear, com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Esse finalzinho nos mostra realmente a gravidade, né, daquela doença que, como eu já disse, simboliza o pecado. Né? A pessoa que estivesse impura por conta da lepra deveria andar com roupas rasgadas, né? Os cabelos despenteados, teria que andar com a mão na boca e gritando impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximassem. Né? E essa pessoa deveria habitar sozinha, fora do arraial, fora do conjunto ali das pessoas. Né? Ou seja, essa pessoa deveria ser marginalizada. Realmente, olhando para uma lei como essa, da nossa perspectiva, né, inclusiva, né, hoje a gente tem muito esse valor na nossa sociedade, né, de incluir as pessoas com alguma deficiência, com alguma doença, etc. Né? Naquele tempo não tinha, né, esse valor, essas questões. Então, Deus estabeleceu isso, por um lado, para preservar o restante do arraial, né? Preservar o restante do povo, porque era uma doença contaminosa. Né? Não, como eu falei, não tinham médicos, não tinha uma vacina, não tinha uma pomada, não tinha nada. Então essa pessoa deveria se afastar mesmo. Né? É uma condição muito triste. E tinha que ser assim, senão todo o arraial, todo o povo seria afetado. Né? Então tudo isso aponta para a realidade do pecado e como o pecado precisa ser tratado. Né? Pense na importância, né, da disciplina eclesiástica, de como o pecado deve ser tratado pelo pastor, pelos presbíteros, né? Deve ser examinado para que aquela pessoa receba o tratamento adequado. Né? E uma vez que ela se mantenha rebelde, ou seja, o pecado de fato se tornou uma lepra, né, na sua vida, o pastor, os presbíteros precisam checar isso e precisam considerar aquela pessoa como tendo sido, então, como sendo necessária a disciplina eclesiástica, um afastamento, né, pelo menos temporário, enquanto a pessoa não demonstra arrependimento. Então, isso, eu creio que esse ensino sobre a lepra tem muito a ver com isso, como nós devemos lidar com o pecado. Versículo 47. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, ou couro, ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo e deverá ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama,
seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha. Isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a cor, nem se espalhou, está impura, terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Quem for costureira aí me fala, tá? O que é urdidura e o que é trama? Deixa aí nos comentários, tá bom? Difícil, né? Ler, eu já tenho falado, né? O livro de Levítico é extremamente desafiador, é um manual. Ninguém gosta de ler manual hoje em dia, né? Enfim, então esse livro foi escrito para os sacerdotes. É preciso lembrar disso. É um livro para o povo também tem grande benefício em ler, mas era um livro para a leitura dos sacerdotes. Eles precisavam saber isso aqui no detalhe mesmo, porque tudo isso aqui fazia parte do dia a dia, do trabalho deles, né? Então, é que nem quando um profissional, né, um professor precisa conhecer a BNCC, precisa conhecer as diretrizes e bases da educação, precisa conhecer um monte de coisa, precisa conhecer o conteúdo em si da matéria, né, para que possa dar a sua aula, precisa conhecer técnicas de didática, enfim, e cada profissão tem a sua particularidade, né? Da mesma forma, o sacerdote aqui precisava saber tudo isso, né? Então, é importante a gente ler com isso em mente, para não achar que isso é desnecessário. Bom, vamos lá ao capítulo 14. Depois de um longo capítulo 13, vamos tomar uma água, né? Vamos lá. Ainda a lepra tá no jogo, né? Agora vai falar sobre a purificação. O Senhor disse a Moisés: Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano de escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois, o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo e o molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas. Rapará todos os pelos. Lavará suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro.
No oitavo dia pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais amassada com azeite e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com 1 copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo, o dedo direito, no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida para expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite. Para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. No oitavo dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e o moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está da sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, do polegar da sua mão direita, do polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas, um dos pombinhos, segundo as suas posses, será um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para purificação. Ufa. Veja como a lepra, né, a praga da lepra exige aqui uma série de coisas aqui para purificação, né? A gravidade do pecado é desse tamanho mesmo. Se não houver sacrifício, o sacrifício perfeito de Cristo, não há perdão, não há purificação. Vamos continuar, versículo 33. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra de vocês, da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa.
Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, e as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano de escarlate e isopo. E matará, hoje está difícil, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro e isopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva, os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes, aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Essa é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. E assim encerramos a leitura de Levítico, mas não a leitura de hoje. Vamos agora ao Salmo 52. Salmo 52, ao mestre de canto. Salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e o arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Um salmo muito interessante, né? Ele está aqui trazendo acusações sobre o homem mau, que usa sua língua para arquitetar planos de destruição. E ele diz então que os justos vão rir desse homem no final das contas, né? Quem vive dessa maneira, confiando nos seus próprios bens, se fortalecendo na sua perversidade, usando a língua para o mal, ele vai se dar mal no final das contas, né?
E os servos de Deus, ao contrário, confiam no Senhor, confiam na misericórdia de Deus. Muito bem, agora Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Preciso tirar, por alguma razão tá essas marcações amarelas aqui, mas eu acho que foi sem querer que isso aconteceu. Mas vamos ler. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Aqui um detalhe, né? Como é que Jesus e os seus discípulos se mantinham? Por meio de ofertas, né? Desde sempre foi assim. Os servos de Deus, eles recebiam, né, da ajuda das pessoas, né? Como, por exemplo, os missionários, né, os pastores, para que possam dar essa atenção ao povo, eles se dedicam e recebem ajuda, né? Jesus era ajudado por aquelas mulheres. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois veio o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Muito bem. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhe comunicaram: A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E aqui já vai para a tempestade. Está vendo como nesse capítulo aqui Lucas está sendo bem breve, né, nas colocações dele. Ele começou aqui falando das mulheres que seguiam Jesus, depois da parábola do semeador, a explicação, né? Eu até pulei um pouco a explicação, porque... Pulei não, eu li, mas não falei tanto, porque a gente já falou sobre isso em outros momentos. Aqui a questão da luz, né? É um trechinho que junta vários elementos, né? Fala aqui da lâmpada, isso aqui está lá no Sermão do Monte, não tem nada oculto que venha a ser revelado e tal. Isso aqui eu vou precisar dar uma lidinha sobre isso para ver como isso aqui se concatena, se conecta, porque
em princípio aqui, né, parece, na minha visão, posso estar equivocado aqui, parece juntar alguns elementos de algumas mensagens. Então preciso dar uma estudadinha aqui. Inclusive eu vou pregar daqui a algum tempo, talvez daqui a um mês aí, eu devo estar pregando nesse texto na igreja, então eu vou precisar dar uma estudada. E aqui a parte da mãe, os irmãos de Jesus, né, que vão até Jesus, mas Jesus prioriza o seu ministério, né? E com isso ele nos ensina também, né? Não a desprezar a família de maneira nenhuma, mas de que o serviço a Deus, ele precede, o amor a Deus, o serviço a Deus, ele precede, ou ele é prioritário em relação a outros níveis, outras dimensões de relacionamento, de serviço, né? Então, Jesus aqui faz essa afirmação, né? Aqueles que ouvem a palavra e a praticam, estes estão no círculo mais próximo da minha família. Com isso, ele não está desprezando sua mãe e seus irmãos de maneira nenhuma. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas? E lhe obedecem. Então, aquela cena incrível, né? Deus, Jesus, manifestando seu poder sobre a natureza. Então rumaram para a terra Então rumaram para a terra dos Gerazenos. Essa terra, em outros textos, se não me engano, fala dos Gadarenos, mas eu creio que seja tudo a mesma pessoa, modo distinto de escrever, alguma coisa assim, tá? Que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Veja que quem atormenta quem aqui é o Filho de Deus que atormenta o diabo, né? Geralmente a gente pensa no diabo como o atormentador, mas o maior medo do demônio é ser atormentado por Cristo. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também que o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo:
volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Então, enquanto os anteriores aqui despejaram Jesus, esses aqui estavam ansiosos esperando ele. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha de 11 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante de Jesus. Declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Dificilmente, dificilmente iriam deixar de contar, né? As pessoas iriam ver essa manifestação de Cristo. Muito bem, vamos então. Marcação, hoje é o 52º dia de leitura. E aí, estamos firmes? Todos encorajados a continuar? Eu acho que uma leitura como essa de hoje, que é bem densa, bem extensa, acaba desanimando às vezes, né? Aí requer um grauzinho de perseverança, de força vinda de Deus aí pra gente continuar, né? Mas espero que tenha sido uma leitura proveitosa, a gente entender a gravidade do pecado, como o pecado precisa ser tratado, né? Lá no livro de Levítico. E é isso aí. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.